Fala, galerinha concurseira do Educacional Concurso, professor Cleiton Coutinho, novamente aqui com vocês. Vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de legislação do município e vamos aí, pessoal, dar continuidade à lei orgânica do município de Teresina na parte voltada ainda à administração pública municipal. Ainda sobre a administração pública municipal, nós vamos tratar aqui do tema relacionado ao regime previdenciário do município. O regime previdenciário do município, ele está previsto aí nos artigos 101 ao 103 da lei orgânica, beleza? E aí quando se fala no regime previdenciário do município, fala-se em um órgão chamado de Instituto de Previdência dos Servidores do município de Teresina, o famoso IPMT. Vocês já devem ter ouvido falar no IPMT, beleza? Que deve sair concurso em breve, viu? Deve sair concurso em breve, está previsto concurso em breve para o IPMT e nós vamos preparar também para o IPMT, beleza? Avisa para os amigos, porque para vocês não vai mais servir, porque para vocês já vão estar concursados na Câmara Municipal de Teresina, já vão estar aprovados na Câmara Municipal de Teresina. Mas avisa para os amigos que o Educacional Concurso, assim que sair o edital, também vai preparar para o concurso do IPMT. Então vocês já devem ter ouvido falar nesse órgão IPMT. O IPMT, então, é o Instituto de Previdência dos Servidores, né, isso, do município de Teresina. Tranquilo? Que aí prestem atenção, é esse instituto, chamado de IPMT, que prestará os serviços públicos pertinentes à Previdência Municipal aqui no município de Teresina. Beleza? Segunda coisa sobre o IPMT é lembrar que esse instituto, ele passará a ser dotado de autonomia administrativa e financeira. Então o IPMT, ele é dotado de autonomia administrativa e financeira e é o IPMT que vai prestar os serviços públicos pertinentes à Previdência Municipal. Beleza? Bom, outra coisa sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Teresina, outra coisa sobre o IPMT, é que o IPMT, no exercício exatamente de suas atribuições, passará exatamente a ser regido pelos seguintes princípios. Então, quais são os princípios que regem as atribuições, que regem as funções desempenhadas pelo IPMT? Esses princípios vocês terão que memorizar, gente. Então, quais são os princípios? Universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição, irredutibilidade do valor dos benefícios, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação de servidores ativos e inativos dos poderes legislativo e executivo do município, inviabilidade de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio total, custeio da Previdência Social dos servidores públicos municipais mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos municipais, dos poderes executivo e legislativo e da contribuição compulsória dos servidores ativos e inativos pensionistas, subordinação das aplicações das reservas técnicas e fundos previdenciários garantidos de benefícios mínimos devidamente adequados de segurança, diversificação, liquidez e rentabilidade, a critérios técnicos e atuariais estabelecidos e aplicáveis tendo em vista a natureza dos benefícios e o valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo vigente no país. Esses, então, são os princípios que devem nortear os serviços públicos de previdência, né, que são realizados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Teresina, o IPMT. Beleza? Bom, outra questão é quem são os beneficiários do regime próprio de previdência social do município de Teresina. Porque lembrem que os servidores públicos municipais de Teresina, eles passarão a ter regime próprio de previdência social, que é exatamente realizado pelo IPMT. Então a pergunta é: quem são os beneficiários desse regime próprio de previdência social do município de Teresina? São eles, as pessoas físicas
classificadas como segurados e dependentes. Beleza? Somente pessoas físicas e somente as pessoas físicas que sejam classificadas como segurados e dependentes. Aí você pergunta, quem são os segurados, quem são os dependentes? Está aqui. Os segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social do município são nada mais, nada menos do que os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos. Beleza? No caso, servidores públicos do município de Teresina. Beleza? Servidores públicos do município de Teresina. Servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos. Beleza? E quem são os dependentes? Está aqui, ó. Os beneficiários na condição de dependentes do segurado são esses aqui, ó. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou portador de deficiência na forma da lei, os pais e o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou portador de deficiência na forma da lei. Então, esses são os beneficiários na condição de dependente do segurado. Beleza? Então, visto aí o regime previdenciário, pessoal, a outra observação é exatamente essa. Ó. A previdência e a assistência social do município tem por finalidade assegurar seus beneficiários os meios indispensáveis de manutenção por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, encargos familiares, prisão, morte ou desaparecimento daqueles de que dependiam economicamente, bem como a prestação de serviços que visem a proteção à saúde e concorram para o seu bem-estar. Perfeito? Então, vista essa parte relacionada ao regime de previdência, beleza? Vista essa parte, eu selecionei aqui algumas questões para a gente ver o tipo de abordagem da organizadora. Então, olha a primeira questão. Acerca da administração pública e do regime previdenciário do município, assim como disposto na Lei Orgânica de Teresina, para a consecução de suas finalidades, será resguardada com estrita observância a autonomia administrativa e financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Teresina, o IPMT, e obedecerá aos seguintes princípios estabelecidos por lei, exceto. Então, como ele pediu aqui o exceto, ele está pedindo aquele que não é considerado princípio que rege as funções desempenhadas pelo IPMT. Então, vamos lá para aquele que não é princípio. Lembrando que todos os princípios estão elencados no artigo 101 da Lei Orgânica. Então, vamos lá. Letra A. Universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição é princípio, está correto. B. Irredutibilidade do valor dos benefícios também é princípio, está correto. C. Caráter democrático e centralizado da gestão administrativa com a participação de servidores ativos e inativos dos poderes legislativo e executivo do município, está errado. Então, letra C, gabarita a primeira questão. O erro da letra C está nesse caráter centralizado. Lembrem que o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa como princípio do IPMT. Então, letra C, gabarita aí a nossa primeira questão. Letra D, inviabilidade de criação, majoração ou extinção de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio total correto, é princípio. E é custeio da Previdência Social dos servidores públicos municipais, mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos municipais, dos poderes executivo e legislativo e da contribuição compulsória dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, correto, também é princípio. Aí prestem atenção, olha. Segunda questão diz assim: acerca do regime previdenciário do município, de acordo com a Lei Orgânica de Teresina, analise os itens. Item 1. Os serviços públicos pertinentes à Previdência Municipal serão prestados através do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Teresina. Correto. O IPMT está lá no artigo 101.
2. São beneficiários do regime próprio de previdência social do município as pessoas físicas e jurídicas classificadas como segurados e dependentes. Letra C, item 2, perdão, está errado, pelos jurídicas, né? Somente as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes. Pessoas jurídicas, está errado. Beleza? Pessoas jurídicas está errado, item 2 está errado, artigo 102 da Lei Orgânica. E 3. São segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social do município os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos. Item 3 está correto, artigo 102, parágrafo 1º. Dessa forma, pessoal, ó, ficam corretos aí, ó, os itens 1 e 3, letra D de dado, gabarita aí a nossa segunda questão. E a terceira e última questão diz assim: com base na Lei Orgânica de Teresina, são beneficiários do regime próprio de previdência social do município na condição de dependentes do segurado. Os dependentes, vamos lá. Item 1, o cônjuge, a companheiro, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou portador de deficiência na forma da lei, correto. Está lá no artigo 102, parágrafo 2º, os dependentes. 2, os pais, correto. E 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 18 anos ou portador de deficiência na forma da lei. Aí o item 3 está errado quando coloca menor de 18 anos, menor de 21 anos. Então, artigo 102, parágrafo 2º, responde aí a terceira questão, a seguinte: está ou estão corretos quais itens? No caso aí, os itens 1 e 2, letra C, gabarita a nossa terceira e última questão. Perfeito? Então tá aí, gente, a parte do regime previdenciário. Bom, gente, dando continuidade aqui ao tema administração pública, nós vamos falar de outro tema previsto na Lei Orgânica do Município, também ainda voltado ao tema da administração pública, que é essa parte relacionada às obras e serviços públicos do município. As obras e serviços públicos dos municípios vêm sendo tratadas aí na parte da administração pública nos artigos 116 ao 127. Nesse caso eu vou pedir só que vocês façam uma leitura em casa desses dispositivos aqui, artigos 116 ao 127. Eu selecionei apenas algumas questões relacionadas a isso, para que a gente pudesse, em cima dessas questões, ver o estilo de abordagem do Instituto AOCP e ver exatamente algumas dicas relacionadas às obras e serviços públicos dentro do município de Teresina a serem estudados por vocês aí em casa. Então, prestem atenção. Primeira questão diz assim: acerca das obras e serviços públicos, conforme o disposto na Lei Orgânica de Teresina, analise os itens. Item 1. É de responsabilidade do município, em conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas, podendo contratá-los com particulares através de processo licitatório. Está correto. Observem, pessoal, que o que ele diz aí é que os serviços públicos, bem como as obras públicas, é de total responsabilidade do município. No caso dos serviços públicos, o município poderá prestá-los diretamente ou poderá prestá-los sob regime de concessão ou permissão. E as obras públicas poderão ser realizadas pelo município através da contratação de particulares pelo processo licitatório. Então, item 1 está correto, tomem cuidado com isso, artigo 116 da Lei Orgânica. Olha o item 2. A obra ou serviço público, salvo nos casos de extrema urgência e devidamente justificados, só poderão ser realizados com a elaboração do respectivo projeto e no qual obrigatoriamente conste relatório substanciado
sobre sua conveniência e sua utilização para a coletividade, o orçamento do seu custo e a origem dos recursos financeiros para sua execução e os prazos para o seu início e término. Observe que o item 2 também está correto. Artigo 117, aí eu peço que vocês memorizem isso. Beleza? Lembrar exatamente que a obra ou serviço público, em regra, só poderá ser realizado com a elaboração do respectivo projeto. Projeto esse, pessoal, que obrigatoriamente terá que constar o quê? O relatório substanciado sobre sua conveniência e utilização para a coletividade, o orçamento do seu custo e a origem dos seus recursos financeiros para a sua execução e os prazos para o seu início e término. Isso, o que tem que constar, né, no projeto de realização da obra do serviço público, vocês terão que memorizar. Só que lembrem que a elaboração desse projeto é a regra, porém existe exceção. E a elaboração desse projeto poderá ou será dispensado nas seguintes situações: nos casos de extrema urgência e devidamente o quê? Justificado. Então, nos casos de extrema urgência devidamente justificado, né, a obra e o serviço público no município de Teresina dispensará a elaboração do projeto. Então, tomar cuidado com isso, artigo 117. Vamos para o item 3. A concessão ou permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, sendo dispensado o processo licitatório. Quando ele diz aqui, sendo dispensado o processo licitatório, item 3 está errado. Artigo 118. Observem que a concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com a autorização da Câmara Municipal, ou seja, autorização legislativa. Que nesse caso, beleza? Nesse caso, a autorização legislativa se dará mediante um contrato, beleza? Mediante a celebração de um contrato. Contrato esse, pessoal, que deverá ser precedido de processo licitatório. Então, a autorização da Câmara Municipal para concessão ou permissão de serviço público tem que ser precedido de contrato e processo licitatório. Tem que ser precedido de um contrato celebrado através de um processo licitatório. Então, artigo 118, sendo dispensado o processo licitatório, item 3 está errado. Dessa maneira ficam corretos aí os itens 1 e 2, 1 e 2, letra C, gabarita a primeira questão. A segunda questão diz assim: sobre as obras e serviços públicos, conforme o disposto na Lei Orgânica de Teresina, assinale a alternativa correta. Vamos lá. As entidades prestadoras de serviços públicos serão obrigados, pelo menos 2 vezes por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando em especial sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho. A alternativa A está errada. Artigo 120 da Lei Orgânica estabelece que as entidades prestadoras de serviços públicos serão obrigados pelo menos 1 vez por ano. Então, 2 vezes está errado. 1 vez por ano. Vamos para a letra B. Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão estabelecidos, dentre outros, os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade. O que está correto, pessoal? Beleza? Está correta a alternativa B de bola. Artigo 121 da Lei Orgânica. No caso, o artigo 121... é importante que vocês façam a leitura e tentem fazer o estudo de memorização para saber o que é que deverá estar previsto nos contratos de concessão e permissão. O que é que deverá conter nesses contratos de concessão ou permissão
de serviços públicos. Beleza? Então é interessante abrir o artigo 121 para fazer o estudo de memorização disso em casa. B de bola, gabarita então como correta a segunda questão. C. Na concessão ou permissão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, excetuando a que vise a dominação do mercado, a exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros. Letra C está errado, pessoal. Artigo 122 da Lei Orgânica. Está errado quando ele coloca aqui, ó, excetuando está errado. Principalmente, ó, na concessão ou permissão de serviço público, o município reprimirá qualquer forma de abuso de poder econômico, principalmente a que vise a dominação do mercado, a exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros. Então, quando ele coloca excetuando, letra C está errado. Beleza? Artigo 122 da Lei Orgânica. Vamos para a letra D. O município não poderá revogar a concessão ou permissão dos serviços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios ao atendimento dos usuários. Quando ele diz aqui, ó, que não poderá revogar, esse não poderá revogar deixa a letra D errado. Beleza? O correto é que o município poderá sim revogar a concessão ou permissão dos serviços públicos que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios ao atendimento dos usuários. Então, letra D está errada, artigo 123. E letra E diz que o município não poderá consorciar-se com outros para a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Não poderá, a letra E está errado, artigo 126 da Lei Orgânica. Que aí lembrem que o município, pessoal, poderá celebrar consórcio com outros municípios para a realização de obras ou prestação de serviços públicos que sejam de interesse comum. Então, artigo 126, letra E, encontra-se errada. Então, gabaritou segunda, letra B de bola. E a terceira questão, a última sobre esse tema, obras e serviços públicos, diz o seguinte: de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica de Teresina acerca das obras e serviços públicos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Serão anuláveis as concessões e as permissões de serviço público sem autorização da Câmara Municipal e sem contrato precedido de processo licitatório. Prestem atenção. Nós vimos que todos os atos de concessão e permissão de serviços públicos se dará com autorização da Câmara Municipal e será precedido de contrato com processo licitatório. E se dará com contrato precedido de processo licitatório. Prestem atenção. A falta de autorização da Câmara, a falta de contrato precedido de processo licitatório implica a nulidade do ato de concessão ou permissão. Implica a nulidade do ato de concessão ou permissão. Então, quando ele diz nulidade, é diferente de anulação. Então, quando ele diz que são anuláveis, letra A está errado. Até porque a gente tem que se lembrar lá no direito civil a diferença entre ato anulável e ato nulo. Ato anulável ou de nulidade relativa é aquele que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz. O ato anulável é aquele que tem que ser requerido pela parte interessada. O ato nulo não. O ato nulo ou de nulidade absoluta é aquele ato que pode ser conhecido de ofício pelo juiz ou pode ser também requerido pela parte a qualquer tempo. Então, na realidade, pessoal, os atos de concessão e permissão de serviço público sem autorização da Câmara Municipal e sem contrato precedido de processo licitatório não são anuláveis, são nulos de pleno direito ou de nulidade
absoluta. Portanto, letra A está errada, artigo 118, parágrafo 1º da Lei Orgânica. Vamos para a letra B. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização da administração municipal, cabendo ao prefeito aprovar as respectivas tarifas ou preços. Está correto, né? Letra B de bola está correto. Artigo 118, parágrafo 2º. Só voltando bem aqui, ó, esqueci de marcar a alternativa A, né? Como a questão está pedindo a incorreta, letra A como incorreta, já gabarita a terceira questão. Voltando à letra B, ele diz aí, ó, que os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização da administração municipal, cabendo ao prefeito aprovar as respectivas tarifas ou preços. Então, quem vai aprovar as tarifas ou preços dos serviços concedidos ou permitidos pelo poder público será exatamente o prefeito municipal. Então, cuidado com isso aí. Letra B de bola, correta. Artigo 118, parágrafo 2º. C. As licitações para concessão ou permissão de serviços públicos deverão ser precedidas de ampla publicidade, inclusive em jornais da capital do estado, mediante edital ou comunicado resumido. Correta a letra C, artigo 124 da Lei Orgânica. E a letra D diz assim: os preços dos serviços públicos prestados diretamente pelo município ou por órgãos de sua administração descentralizada serão fixadas pelo prefeito. Acabamos de falar isso. Correto. Cabendo à Câmara Municipal definir os serviços que serão remunerados, tendo em vista o interesse econômico e social, perfeito artigo 125. Ou seja, cabe à Câmara Municipal definir quais são os serviços que serão remunerados e caberá ao prefeito definir os preços desses serviços. Beleza? Então, enquanto a Câmara Municipal estabelece quais são os serviços que serão remunerados, caberá ao prefeito, após a definição pela Câmara dos serviços que serão remunerados, caberá ao prefeito fixar o preço desses serviços. Então, artigo 125, letra D está correta. E letra E diz que ao município é facultado conveniar com a União ou com o Estado a prestação de serviços públicos de sua competência privativa, quando lhes faltarem recursos técnicos ou financeiros para a execução do serviço em padrões adequados ou quando houver interesse mútuo para a celebração de convênios. Letra E também está correta, artigo 127. Que aí eu peço que vocês não confundam convênio com consórcio. Lembrem que o município poderá celebrar consórcio com outros municípios para a prestação de serviços que sejam de interesse o quê? Comum entre os municípios. Agora prestem atenção. O município, ele poderá estabelecer convênio com a União e os estados. Isso, pessoal, para a prestação de serviços de competência privativa do município, sempre que faltar ao município recursos técnicos ou financeiros para a execução do serviço em padrões adequados, ou quando houver interesse mútuo entre o município e a União, entre o município e o Estado, para a celebração desse convênio. Então lembrem que com outros municípios, o município pode celebrar o quê? Consórcio para a prestação de serviço de interesse comum. Para com a União, para com o Estado, o município pode celebrar o quê? Convênio para a prestação de serviço de sua competência privativa, quando lhes faltar recursos técnicos ou financeiros para a realização do serviço de forma adequada, ou quando houver interesse mútuo entre o município e a União, entre o município e o Estado para a celebração do convênio. Perfeito? Então, artigo 127, letra E está correta. Com isso, a gente fecha essa parte relacionada às obras e serviços públicos. Beleza? Então, eu deixo aqui para vocês aquele forte abraço, aquele já conhecido forte abraço. E no próximo encontro nós daremos continuidade aí à administração pública e à lei orgânica, falando sobre a divisão administrativa do município.
Beleza? Então, forte abraço, até a próxima e fui.